Processo de formação de palavras. Vamos falar hoje do processo de formação de palavras. Os principais processos aí são os processos de derivação e composição. Hoje nós vamos falar do processo de derivação. Nós temos aí a derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Vamos falar desse processo de derivação. Então, o que é o processo de derivação? Primeiro, o que é? Ele consiste em formar aí uma palavra por meio de outra, né? De outra palavra que a gente vai chamar aí de palavra primitiva, né? E essa palavra que vamos formar vai se chamar palavra derivada. Um exemplo aí para vocês é pedra. Por exemplo, pedra é uma palavra primitiva. Então, se eu escrevo, se eu coloco pedreiro, né? Pedreira, pedrada, são palavras derivadas da palavra primitiva pedra. Então, aí eu tenho um processo de derivação, que eu tenho palavras derivadas de uma palavra primitiva, ok? Aí nós temos aí o processo de derivação prefixal, que é onde eu vou acrescentar um prefixo, né, que eu vou colocar lá antes do radical prefixo, para formar aí uma nova palavra, né? Ou acrescentar a palavra primitiva, ou a radical. Exemplo, reler. Reler, eu tenho aí o radical ler e eu acrescentei re. Então, reler, estou formando aí uma outra palavra, uma palavra derivada de ler. Então, isso é um processo de derivação prefixal, tá? Porque eu acrescentei um prefixo, o re é um prefixo. Então, o prefixo sempre eu vou colocar antes do radical. Temos também o processo de derivação sufixal, onde eu vou acrescentar o sufixo. Eu vou colocar o sufixo aí após aí o radical. Tá? Um exemplo. Eu tenho aí feliz, feliz, palavra primitiva, feliz, radical, feliz. E eu tenho mente, que é o sufixo. E aí, quando eu falo feliz, é uma palavra primitiva. Felizmente é uma palavra derivada, derivada de feliz. Então, por isso, é uma derivação sufixal, porque eu acrescentei um sufixo e formei aí uma outra palavra. Aí nós temos aí a derivação prefixal e sufixal, tá? Nesse caso, a derivação prefixal e sufixal, eu coloquei aqui, quando um prefixo e um sufixo são acrescidos à palavra primitiva de forma independente, ou seja, mesmo sem a presença de um dos afixos, o que é afixo, prefixo ou sufixo, a palavra continua tendo significado. Ou seja, a palavra vai existir sem o prefixo e se eu tiro o prefixo, ela vai existir. Se eu tiro o sufixo, ela vai existir também. Então, ela é a derivação prefixal e sufixal. Por exemplo, feliz é a palavra primitiva, é o radical. Eu vou acrescentar in, que é um prefixo, tá? Vai ficar infeliz. E vou acrescentar mente, que é o sufixo, vai ficar infelizmente. Então, eu formei uma nova palavra acrescentando prefixo in e acrescentando o sufixo mente. Agora, eu posso retirar esse prefixo, que a palavra felizmente, ela existe. Ou eu posso tirar o sufixo mente, porque a palavra infeliz existe. Então, por isso que ela é uma derivação prefixal e sufixal. Porque os afixos, o prefixo e o sufixo, eles são independentes, tá? Eles são independentes. Então, por isso que é uma derivação prefixal e sufixal. Porque essa palavra, ela vai existir com o prefixo e somente com o sufixo, ou somente com o sufixo e sem o prefixo. Sim? Então, a derivação prefixal e sufixal. Agora, a derivação parasintética, ela já é diferente, né?
como eu coloquei aqui, ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma dependente, ou seja, os dois afixos não podem se separar, devendo ser usados ao mesmo tempo, pois sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado. Ou seja, na derivação parasintética, eu tenho que ter o prefixo e o sufixo para formar uma nova palavra. Porque se eu tirar um deles, a palavra não existe. Tá? Na derivação prefixal, como vimos, eu posso tirar o prefixo, que a palavra continua existindo. Posso tirar o sufixo e deixar só o prefixo, que não tem problema. Agora, na parasintética, eu tenho que acrescentar o sufixo e o prefixo, tá? Para poder a palavra existir. Por exemplo, anoitecer, tá? Anoitecer. Qual é o radical aí? Qual é a palavra primitiva? Né? Qual é? Noite. Então, eu tenho aí, eu acrescentei o A, prefixo A, tá? O EC, sufixo. Né? Então, neste caso, não existe as palavras à noite e noitecer. Né? Então, não tem como falar noite ou falar noitecer. Tirar o A e falar anoitecer. Não existe. Né? A palavra anoitecer só vai existir com o prefixo e com o sufixo. Só vai existir. Por isso que é uma derivação parasintética. Parasintética, tá? Então, tem várias palavras que, como emagrecer, por exemplo, também é outra palavra que só existe com o prefixo e o sufixo. Então, é uma derivação parasintética, tá? Porque eu tenho que acrescentar um prefixo e um sufixo para aquela palavra existir. Se eu tirar o prefixo ou tirar o sufixo, aquela palavra não existe, tá? A derivação regressiva, ela... Coloquei, existe quando morfemas da palavra primitiva desaparecem. Ou seja, ela vai regredir, essa palavra vai regredir. Então, por exemplo, beijo vem de beijar, né? Então, o beijo, beijar, ela teve essa palavra, foi uma derivação regressiva. Alguns morfemas se perderam, né? Lembra que estudamos na estrutura das palavras os morfemas? A mesma coisa, Flamengo, de Flamengo, a derivação regressiva, né? Dançar, dança, português, portuga. Então, com a derivação regressiva, a gente pode dizer aí que os morfemas, né, as desinências, os sufixos, eles são eliminados do final da palavra, tá? E essas palavras derivadas geralmente são substantivos abstratos, né? Geralmente são. Vamos, derivação imprópria, né? Vamos para essa última aqui, que é a derivação imprópria. A derivação imprópria, coloquei esclarecendo aqui, né? A mudança de classe ou conversão ocorre quando a palavra pertencente a uma classe é usada como fazendo parte de outra. Ou seja, estou falando de classe gramatical. Quando eu tenho uma palavra que é substantivo e eu uso ela com outra classe gramatical, exemplo, adjetivo. Então, aí eu tenho a derivação imprópria. Exemplo aqui, coelho, substantivo comum. Coelho, substantivo, animal, substantivo. Mas eu posso usar ele como substantivo próprio. Ó. Daniel Coelho da Silva, Daniel Coelho. Então, aqui o coelho está no sentido de substantivo próprio, nome, sobrenome, tá? Verde, geralmente é usado como adjetivo, né? Blusa verde, short verde, adjetivo. Né? Comprei uma camiseta verde. E é usado como substantivo. Também posso usar como substantivo. Ó, o verde do parque comoveu a todos. Aí o verde do parque comoveu a todos. Esse verde aí já não é adjetivo, é substantivo. Então aí eu tô falando da derivação imprópria, tá? Quando eu mudo aí a classe da palavra, né? Quando eu mudo aí, pertence a uma classe, eu faço uso dela com ela pertencendo a outra classe gramatical, tá ok? Então,
Aqui nós temos, que eu acabei de falar para vocês, o processo de formação de palavras mais processos de derivação, tá?